Boa noite, Igreja do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos e todas. Todas as vezes que eu louvo a Deus, eu entendo porque a Bíblia diz que as nossas palavras vão chegar no trono da graça do nosso Deus através de gemidos inexprimíveis. Porque se chegar com a nossa, ou pelo menos com a minha voz, o Senhor, misericórdia. Mas nós estamos dispostos a isso, dispostos a louvá-lo, Isso é que é o mais importante. Porque Deus sonda os nossos corações. Deus sonda o nosso interior. E eu quero clamar ao Senhor para que Ele faça isso nessa noite, com a sua vida, com a minha vida, e com a vida que terão contato com os amados irmãos e irmãs quando vocês deixarem essa igreja. Que nós sejamos esses propagadores das verdades, do amor e da bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu quero compartilhar com a igreja um texto que se encontra, a palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21. Já está projetado. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Falando, meus amados irmãos, a respeito da nova vida. É o tema da nossa mensagem dessa noite. A nova vida, apresentada por João em Apocalipse 21, de 1 a 7, revelada a ele e determinado pelo Senhor para que ele escrevesse estas palavras, porque elas eram verdadeiras e dignas de confiança. Diz o texto, meus amados, acompanhem mesmo assentados. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, igreja? Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Meus irmãos, por mais que mudemos, por mais que tentemos ser outra pessoa, mudar comportamentos, jamais seremos outro. Jamais seremos pessoas novas. Nós podemos renovar as forças, a saúde, o comportamento, a maneira de pensar, podemos aprender todas as coisas, enfim, podemos nos relacionar a ponto de nos renovarmos dia após dia, como Paulo diz que da importância da renovação da nossa mente, mas jamais nós seremos outra pessoa. Não tem como passarmos do que somos para sermos outra pessoa sem que seja pelo caminho chamado Jesus. Essa é a única porta que, além de fazer com que você o compreenda, transforma você em outra pessoa e não renova o velho. Nós, meus amados, estamos diante de um texto que retrata a 7ª visão de João, ou seja, a última visão, a visão da vitória dos santos, dos mártires, sobre todas as suas lutas, choro, tristeza, sofrimento, dor. Ou seja, as visões começam lá no capítulo 19, no verso 11, e elas vêm se apresentando, se revelando, até aqui no capítulo 21.
João vê o céu aberto e chega aqui, ele enxerga novos céus e nova terra. Ele começa lá no capítulo 19 vendo o céu aberto, depois ele vê um anjo de pé no sol, depois ele vê as bestas e os reis da terra, depois já no capítulo 20 ele vê descer do céu um anjo com a chave do abismo, depois no 20 ele continua vendo os tronos e quem se assentava e que tinha poder para julgar todos os povos. E aí já chegando próximo ao nosso texto, João vê o trono branco, cujo quem estava sentado no trono, a terra fugia da sua presença. E hoje, meus amados, nesse momento, no texto que nós acabamos de ler, João vê novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Meus amados, para João que tinha visto todas as coisas, cartas às igrejas, selos, trombetas, cavalos, tronos, bestas, choro, ver agora novos céus e nova terra é um refrigério, é um alívio, é revigorante sair, meus amados irmãos, da fumaça da dor, das chamas, das lutas, dos sofrimentos que João enxergou, até chegar aqui no capítulo 21, e começar agora a perceber uma atmosfera clara, uma atmosfera limpa, uma atmosfera que está branqueada pela presença de Deus e por tudo aquilo que Deus está começando a descortinar diante dos seus olhos, porque agora ele começa a apresentar a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre tudo aquilo que aterrorizava, que trazia pânico, medo para a vida daqueles que perseveram na presença do Senhor nosso Deus. E meus amados, o ar celeste puro e a visão da cidade de Deus iluminava os olhos de João. Quando ele vê essa cidade santa, no verso 2, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, a visão dessa cidade ilumina os olhos de João com uma imensa alegria. Era como se fosse um imenso diamante reluzindo diante dos seus olhos. E olha que João tenta explicar isso para a gente. Ele fala, olha, o que eu vi, o coração nunca sentiu, os olhos nunca viram. É tudo de ouro, de diamante, é algo, ele tenta fazer uma comparação com aquilo que nós consideramos de mais precioso na face da terra, para tentar nos explicar aquilo que ele estava vendo. Mas era algo inebriante, ver essa cidade descendo, essa cidade iluminada, essa cidade reluzindo diante do brilho de Deus, que diz que ele agora habita no meio do seu povo. Diz o texto, meus amados irmãos, que agora é tudo novo. E é interessante quando você vai ler aqui o capítulo 21, você percebe que em todo o Novo Testamento, existem duas palavras gregas que demonstram, trazem um significado do novo. Uma indica tempo e a outra qualidade. E a palavra kainos indica qualidade. É essa palavra que é utilizada aqui em Apocalipse. Quando ele diz, vi novos céus e nova terra, ele está se referindo a um termo no grego que significa qualidade. É um novo de qualidade. É um novo que, além de ser novo, traduz o que existe de mais perfeito na história. E é por isso que ele diz, olha, eu crio, eu faço, eu coordeno, eu sou o início e eu sou o fim. E eis que tudo se faz novo diante dos olhos de João. A primeira terra, meus amados, e o primeiro céu passaram. O texto diz, e isso é muito interessante, que o mar não existe mais. Diz aqui assim, tinha passado o céu, tinha passado a terra, e o mar já não existia. É muito... Se a gente for dar uma olhadinha nessa explicação de João, nós vamos ter que parar para pensar nesse texto. Porque se o céu é novo, se a terra é nova, o mar também é novo, ou então ele não existe. Ou seja, é tudo diferente. E quando você olha para o mar, e quando você olha para o que existia na cabeça das pessoas daquela época sobre a existência do mar,
é algo assombroso para o nosso entendimento dessa palavra. Porque o mar é algo obscuro, por tamanha beleza, mas ele é obscuro. Hoje pela manhã nós falávamos aqui nas fossas abissais e o irmão Felipe disse que tem 11 mil metros de profundidade e o pastor ainda falou, tem mais, já acharam outra. Ou seja, o que tem lá? A gente não sabe. É obscuro. Lendas e mais lendas foram escritas sobre as coisas que acontecem no mar. Nós temos aí, bem próximo a nós, o Triângulo das Bermudas. Nós temos os mares, os oceanos que dividem as terras, separam as pessoas. E o texto que nós estamos lendo, meus amados, diz que nesse novo céu e nova terra não existe mais o mar. Ou seja, não existe mais o que atemoriza, não existe mais o que separa as pessoas, o que distancia, não existe mais lendas, não existe mais medo. O que existe agora é o que é novo, é o que traz alegria para o coração, é o que traz beleza para os olhos do autor desse texto sagrado. Não existe mais divisões, meus amados. Não existe mais nada que possa nos amedrontar. O novo céu e a nova terra não separa nada. Diz o texto que o propósito é deixar todo mundo junto, a ponto dele falar que o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo de Deus, agora está com os homens, lá no verso 3. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Na nova terra, meus amados, o Senhor assenta a cidade santa, assenta a Jerusalém, a nova Jerusalém, a linda, perfeita, maravilhosa como uma noiva, né? Uma noiva entrando na igreja, o sonho do noivo, a expectativa de um casamento. E quando João, meus amados, está extasiado por essa visão, a visão da cidade descendo, ele é interrompido porque essa voz que traz a certeza da presença de Deus soa aos seus ouvidos e ele descobre que o Senhor Deus agora vai viver conosco. Ou seja, as pessoas que andarão com o Senhor terão a presença a certeza da presença de Deus. Ou seja, o viver junto com o Senhor. E aí nós percebemos, quando a gente entra no livro de Apocalipse, que tudo vem caminhando para um propósito do início e do final de todas as coisas. O texto diz que as pessoas que irão estar junto com esse Deus são pessoas vitoriosas. São aqueles que passaram por todas as lutas desta vida, são aqueles que enfrentaram as suas batalhas, mas eles continuaram a amar, a louvar e a bendizer o nome do nosso Deus. Os vitoriosos são os que estarão na presença do Senhor. Os perseverantes são os que participarão da luz de Deus que ilumina o seu povo. São os perseverantes que poderão usufruir da beleza da cidade santa. São os perseverantes, meus amados, que vão poder viver as promessas do nosso Deus. São os vencedores que, a despeito das circunstâncias, acreditaram na palavra do Senhor e acreditaram que Deus criou esse projeto e, o que é melhor, nos inseriu nele. Deus cria um projeto libertador, como nós vimos hoje pela manhã, um projeto onde tão somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo poderia ser o protagonista dele. O livro de Apocalipse fala que João chora quando ele não enxerga a possibilidade de ninguém abrir o livro da vida. E aí Jesus se apresenta como o único e verdadeiro Cordeiro, em condições de abrir esse livro. E, meus amados irmãos, quando ele abre esse livro da vida, o primeiro nome que ele encontra no livro da vida é o seu nome. É o nosso nome. É o nome daqueles que perseveraram. É o nome daqueles que creram na palavra do Senhor, reconhecendo que ela é infalível, verdadeira e que nos conduz ao recebimento das promessas. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja nessa noite, meus amados irmãos. Porque não
é muito inteligível tão somente compreender todo o projeto, tudo que vai acontecer, sem que nós saibamos a aplicação das promessas de Deus sobre a nossa vida. E João traz que na nova Jerusalém, nos novos céus, na nova terra, as promessas de Deus se cumprem. Mas se cumprem na vida de quem? Na vida dos vencedores. Por isso que nós paramos no verso 7. Porque, meus amados, o verso 8 já trata dos covardes, já trata dos incrédulos, mas nós somos crédulos. Nós somos aqueles que erguemos o estandarte de Cristo e o exaltamos. Por isso que as promessas de Deus vão se estabelecer sobre a nossa vida. E o texto sagrado diz que a primeira promessa do Senhor para a vida daqueles que são crédulos, para a vida daqueles que perseveraram, é que Ele enxugará suas lágrimas. A palavra do Senhor diz que depois que João ouviu a grande voz e que ele teve a certeza de que o Senhor estaria nessa nova terra e nesse novo céu, ele diz que o Senhor, esse que vai habitar conosco, o nosso Pai, vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Meu irmão, minha irmã, a vida, ela nos impele, muitas das vezes, a derramarmos lágrimas. Na caminhada que temos, na empreitada que o Senhor nos deu. Não é, inclusive, saudável não permitir com que ela role pela sua face. Mas o salmista, no Salmo 126, verso 5, ele diz: quem com lágrimas semeia, com júbilo vai se recolher, vai colher. Quem com lágrimas semeia, com júbilo vai colher aquilo que está semeando. O que o salmista diz é que neste mundo, como Jesus nos deixou claro, nós teríamos aflições e que as lágrimas correriam na nossa face. Que as lutas seriam inerentes àqueles que se postariam para perseverar na presença do Senhor. Mas o texto que nós acabamos de ler nessa noite diz que o Senhor vai enxugar a sua lágrima. Que o Senhor vai secar a lágrima que rola da tua face, mesmo que essa lágrima tenha sido com bom propósito, porque você agora não vai mais precisar chorar, porque o tabernáculo do Senhor está com você. O que o Senhor está trazendo para nosso entendimento nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que eu preciso esperar um pouco mais de tempo. Não importa que eu ainda vá derramar lágrimas, mas eu preciso esperar um pouco mais. Eu preciso entender que o derramar dessas minhas lágrimas não pode me afastar do Senhor Jesus, porque aquele que com lágrimas semeia, com júbilo vai colher. E esses são os perseverantes, que não importam que as lágrimas escorram da sua face, mas eles vão continuar plantando, eles vão continuar semeando, eles vão continuar fazendo porque eles estão fazendo para o Senhor, e vão continuar fazendo porque eles já sabem, porque Deus mandou escrever isso como sendo palavra verdadeira, e o intitulando como alfa, como ômega. Eles já sabem que o Senhor vai enxugar do seu rosto toda a lágrima. E nós temos derramado lágrimas. Nós derramamos lágrimas dentro da nossa casa, derramamos lágrimas por conta das atrocidades que estamos enxergando no mundo, mas o Senhor tem uma promessa para a vida daqueles que perseveram. Você não vai chorar mais, meu irmão. Você não vai mais chorar. E não é só você que não vai chorar porque alguém te ensinou a não chorar. Não é porque o seu Vicente falou assim, homem não chora. É porque no céu, homem e mulher não choram. Não é só em Pernambuco e no Ceará, não. No céu, homem e mulher não choram, porque a presença de Deus vai secar e tirar dos nossos olhos toda a lágrima. Meus amados irmãos, o texto diz também que os perseverantes vão receber a promessa de não mais conhecerem a morte. Olha que coisa maravilhosa. O texto nos diz que o Senhor vai acabar com a morte. O verso de número 15 do capítulo 20, do capítulo anterior, um pouquinho só, diz
o 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados nesse lago. Mas nós não somos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Porque quando o Cordeiro abre o livro da vida, o primeiro nome que ele vê é Lucas, né? Andréia, é Josiel, é Marco Neves, é Luciano. Somos todos nós que estamos aqui e que já entregamos as nossas vidas para Jesus, meus amados. Né? Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Amém. Nós somos aqueles, meus amados irmãos, que cremos na perseverança dos santos. Nós sabemos que uma vez nas mãos do Senhor, a segunda morte não faz parte da nossa vida. E o Salmo 23 diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte e conheça a morte, e aqui fechar os olhos, a primeira pessoa que eu vou enxergar quando eu abrir os olhos novamente vai ser o Senhor, meu Deus, vai ser o meu Jesus. E isso é que é a grande promessa para os perseverantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E aí, morte, você vai fazer o que agora? Essa é a grande importância. Sabe por quê, meus amados? A morte é terrível. É horrível a morte. Hoje à tarde eu conversava com uma irmã e ela lembrava a perda da mãe. E ela foi falando da mãe e os olhos dela começaram a encher de lágrimas. Olha que coisa que Deus vai fazer. Deus vai tirar essas lágrimas que correm do nosso rosto e esse sofrimento, porque ninguém vai mais morrer. Deus vai nos conceder do fruto da árvore da vida, nós vamos viver para toda a eternidade. E isso é maravilhoso. Há muitos anos eu estava evangelizando uma menina, e ela perguntou para mim: tá bom, pastor, tudo bem, mas eu vou fazer o que na eternidade? Porque deve ser chato viver para sempre, né? O que eu vou inventar? Né? E aí eu me recordo que eu brinquei com ela, e eu falei: olha, é que você ainda não conhece, mas tem uma passagem na Bíblia, que nós chamamos de Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus se assenta e bota o seu povo todinho para ouvi-lo. E aí eu falei: eu gosto de pintar esse quadro, porque eu imagino que eu vou ficar sentado, ouvindo Jesus falar comigo para toda a eternidade. Aquela passagem é um pré-anúncio do que eu quero viver no céu. Ficar aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinamentos. Na certeza de que nada mais pode me atingir, na certeza concreta, sem duvidar, de que nada mais pode me arrebatar das mãos desse Senhor. Nem a morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e agora, morte? Você vai fazer o que com o meu corpo? Tão somente levá-lo à extinção. Mas você não pode tocar na minha alma, porque ela pertence ao meu Senhor. Você foi tragada pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e a morte não tem mais poder sobre as suas vidas, meus irmãos. Não tem mais poder, porque nós somos dos que perseveram, e a promessa do Senhor é que a morte vai cessar. E ela já cessou na sua existência. Você não conhece mais a segunda morte. É a morte que o texto está nos trazendo a reflexão. Porque mesmo que você conheça a morte, mesmo que Jesus não volte agora, e você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, você vai estar na presença dele. Você não vai conhecer essa segunda morte, onde o Hades, o Seol, enfim, vai estar no lago de fogo e enxofre. Porque você vai estar na presença do nosso Deus. Não existe mais morte nessa nova cidade. Não existe mais morte nessa nova terra. O texto também nos exorta, meus amados, e nos traz uma alegria que o Senhor vai acabar com toda a tristeza. Ele vai promover a alegria na vida dos perseverantes. É uma coisa fantástica. Sabe por quê? Porque pelo o dito de João, não existe na face da terra
nenhuma tristeza que não possa ser curada no céu. Nenhuma tristeza adquirida neste mundo é páreo para a alegria que nós vamos experimentar no céu na presença do nosso Deus. O salmista, no Salmo 31, no verso 9, ele diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero. Olha o que a tristeza é capaz de fazer. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Essa tristeza não tem mais no céu. Essa tristeza não alcança mais aqueles que perseveraram. Essa tristeza que afasta você de você mesmo. Essa tristeza que hoje tem lotado os consultórios de psicologia e psiquiatria. Tem levado farmácias a fazerem promoção de medicação. Essa tristeza que muitas das vezes tem dito para nós: não saia debaixo desse edredom. Essa tristeza que tira a alegria de viver e que tira o riso dos nossos lábios, essa tristeza não é mais parte da sua existência. Porque o reino de Deus já te assegura isso. E a palavra do Senhor diz que agora habita em nós o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habitando no nosso coração, já como tabernáculo do Senhor, faz com que o meu rosto esteja alegre. Faz com que eu viva enfrentando as circunstâncias e lá, nessa visão de João, a consumação disso, meu irmão e minha irmã, vai ser um fato na nossa caminhada. Olha que alegria para os perseverantes. Olha que vida que Deus disse que ia preparar para nós. Eu vou deixar aqui o Consolador, mas eu vou vos preparar morada. Vou levar vocês para um lugar que vai deixar com que vocês fiquem embriagados com a presença de Deus. Vocês vão ficar extasiados com o que vocês vão poder usufruir se vocês perseverarem na presença do Senhor. Imagina, todos os dias alegres, Sônia, todos os dias felizes, acordar brincando, acordar satisfeito, acordar vivendo bem. É isso que o Senhor nos chama a atenção. É isso que o Senhor nos traz a reflexão, porque é isso que nos espera. E se nós temos o Espírito do Senhor, nós podemos começar a experimentar esse novo céu e essa nova terra hoje no nosso coração. Meus amados, e por último, diz a palavra do nosso Deus, que aos que perseveram, Deus promete conceder essa vida que nós estamos falando aqui. Conceder um manancial, uma vida que transcende o nosso entendimento. Uma vida que vai além das minhas expectativas. Eu quero dizer uma coisa. Quando eu olho e leio a palavra do Senhor, eu tenho a perfeita compreensão da minha capacidade de minimizar a vida. A vida é imensa e eu a coloco desse tamaninho. Há pouco tempo, eu ouvi o pastor conversando, nós estávamos conversando, eu não me recordo em que situação, e ele falava a respeito de créditos. E uma forma nós temos de minimizarmos a vida é desconsiderarmos os créditos. Eu vou explicar. Às vezes um amigo, um parente, a esposa ou o marido cometem um erro. Olha o tamanho. E o crédito é desse tamanho. E esse erro desse tamaninho se sobrepõe a um crédito desse tamanho. E eu abandono o crédito. Não tem crédito. Ou seja, eu faço com que a vida fique desse tamanho. Fique restrita àquele pequeno pedaço de existência. Fique restrita àquele pequeno pedaço de acontecimento. E meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos o seguinte: ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O que o apóstolo Paulo nos traz é essa perseverança de que João fala lá no verso de número 7 do capítulo 21 que nós lemos.
ele faz o seguinte: aqueles que persistirem em fazer o bem, aqueles que forem insistentes em fazer o bem, aqueles que desejarem, estiverem com seus corações totalmente entregues, quebrantados, desejosos de fazer com que o outro seja feliz. Isso é alargar a vida. Isso é deixar com que essa vida aqui fique prazerosa. É eu conseguir compreender o que existe além das pessoas. E não só olhar para as pessoas e muito menos olhar para os seus erros. Porque nós costumamos só fazer isso. Eu já reduzo para a pessoa e também já reduzo para os seus erros. E eu não consigo ir além das pessoas. E quando eu fico só nas pessoas, eu também não consigo olhar tão somente os seus benefícios e colocar no banco os seus créditos. Para que quando os seus débitos chegarem, ele ter crédito suficiente comigo. Para que eu possa continuar a me relacionar. Para que eu possa continuar a dizer que a vida é boa e vale a pena ser vivida. E que nós estamos caminhando para uma vida eterna. Uma vida na presença de Deus. E isso é muito importante. Porque eu já falei aqui nesse púlpito. Muitos de nós temos certeza que vamos sair daqui hoje e vamos chegar em casa. Mas nós não temos certeza se morrermos hoje, nós estaremos no céu. Nós estaremos na glória. Nós estaremos com Deus. E essa certeza precisa permear o nosso coração. Essa certeza precisa estar aqui, batendo dentro em mim. Porque é isso que me faz sentar aqui dentro dessa igreja. É isso que me faz vir para os pés da cruz. É isso que me faz louvar ao Senhor. É isso que me faz abrir essa palavra e crer que nela existe a verdade. Existe a verdade de Deus. Existe a verdade que liberta. Existe a verdade que me apresenta todas as promessas que eu vou usufruir. Por isso, meu amado e minha amada irmã, esse manancial de vida, ele está à nossa disposição. E nós vamos gozá-lo na eternidade. Essa é a promessa para a sua vida, se você for perseverante. Essa é a promessa para a sua vida, se você hoje conseguir falar assim: eu sou de Deus. Essa é a promessa para a sua vida, se sua boca abrir e falar assim: eu vou morar no céu. Isso não é arrogância, isso é a certeza da salvação que você tem em Cristo Jesus. A palavra nos alerta que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos dele. E por isso nós podemos abrir a nossa boca, o nosso coração e falarmos: eu vou para a glória. Eu vou usufruir de todas essas promessas. Porque aqui na terra eu vou chorar por mais um tempo. Aqui na terra eu ainda vou passar alguns momentos de tristeza. Aqui na terra eu ainda vou ter algumas dificuldades com relação à manutenção da minha vida. Porque a morte me assedia o tempo inteiro. Porque o salário do pecado é a morte e vai me conduzir para a morte. Aqui na terra eu não tenho a eternidade. Porque nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Porque tem muita gente apegada às coisas deste mundo, esquecendo-se que tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes. Esquecendo-se que quem disse que se prostrados me adorarem eu te daria todos os reinos da terra, não foi Deus, foi o diabo. Isso precisa ficar forte no nosso coração. Por quê? As coisas que possuímos e usufruímos, elas são maravilhosas, são bênçãos de Deus para nossas vidas, mas elas não podem ser um fim em si mesmas. Porque o fim em si mesmo é o reino do céu. É a promessa do Senhor sobre a minha vida. E é isso que João se alegra no final de todas as coisas. Porque no final, ele tem a certeza que o trabalho dos mártires, o trabalho dos santos, as lutas que todos nós passamos neste mundo serão recompensadas. Essa é a grande alegria que tira o choro do seu rosto e traz alegria para o seu coração. Deus fala: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o único que pode te conceder a vida que está prometida.
Eu sou o único que pode secar dos seus olhos toda lágrima. Eu sou o único que pode fazer com que você seja uma nova criatura. E não renovado. Você vai ser nova criatura. Por isso, meu irmão e minha irmã, curve-se sempre diante da palavra do nosso Deus. E compreenda que há uma diferença muito grande em ser perseverante, em ser crédulo e em ser incrédulo. O crédulo vai herdar todas essas coisas e receber todas as promessas. Os incrédulos não terão parte nessa vida, eles conhecerão a segunda morte. E eles não terão parte nesse tabernáculo com o Senhor, e eles não contemplarão a vida na cidade santa, a nova Jerusalém, que desce ataviada dos céus para nós, servos do Senhor, seus santos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração.